Última célula restante. Estratégia número 2 para resolver Sudoku. Estratégia número 2. A última célula restante é uma técnica básica de resolução de Sudoku. Esta estratégia é muito simples e baseia-se nas 3 regras do Sudoku, que nos diz que cada linha, cada coluna e cada bloco da grelha 9x9 deve conter os números de 1 a 9, e cada um dos números só pode ser utilizado uma única vez. Portanto, se observarmos que falta apenas uma célula para preenchimento, numa linha, coluna ou bloco, temos que analisar qual dos números está a faltar, e depois vamos inseri-lo na célula vazia. Esta é a regra básica principal. Depois de aprendermos, poderemos prosseguir com outras estratégias de Sudoku. A célula 1, 2, é a última célula restante da linha 1. A célula 6, 9, é a última célula restante da coluna 9. A célula 8, 1, é a última célula restante do bloco 7. Regra 2 básica. Cada coluna da grelha deve conter todos os números de 1 a 9, sem se repetir, então as células da linha 1 que pertencem às 3 colunas, não podem ter o número 4. Regra 3 básica. Cada bloco da grelha deve conter todos os números de 1 a 9, sem se repetir, então as células da linha 1 que pertencem ao bloco 2, não podem ter o número 4. Regra 1 básica. Então a célula 1, 2, é a célula que resta da linha 1 e deve ser preenchida com o número 4. Regra 1 básica. Cada linha da grelha deve conter todos os números de 1 a 9, sem se repetir, então as células da coluna 9 que pertencem às 3 linhas, não podem ter o número 6. Regra 3 básica. Cada bloco da grelha deve conter todos os números de 1 a 9, sem se repetir, então as células da coluna 9 que pertencem ao bloco 6, não podem ter o número 6. Regra 2 básica. Então a célula 8, 9, é a célula que resta da coluna 9 e deve ser preenchida com o número 6. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha que o intersete, ou seja, se o número 8 está inscrito na linha 7, então ele não pode estar inscrito na linha superior do bloco 7. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e coluna que o intersete, ou seja, se o número 8 está inscrito na coluna 3, então ele não pode estar inscrito na coluna direita do bloco 7. Então a célula 8, 1, é a célula que resta do bloco 7 e deve ser preenchida com o número 8. Sudoku sem solução e detalhe da análise do motivo dessa impossibilidade. Números iniciais em uma grelha Sudoku. Nesta grelha de Sudoku que apresentamos, e recorrendo ao site para resolver, constatamos que a referida grelha não tem solução porque a relação dos números iniciais não fornece as pistas suficientes. Grelha solução deste Sudoku. Usando lógica e dedução, vamos resolver a grelha apresentada utilizando apenas as estratégias número 1 e 2 conhecidas, e constataremos o porquê da grelha não ter solução. Posições no bloco 7 para o candidato 2. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 2 não pode estar inscrito na linha inferior e coluna esquerda do bloco 7. Posições no bloco 7 para o candidato 4. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 4 apenas pode estar inscrito na célula 7, 1, do bloco 7. Posições no bloco 7 para o candidato 3. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 3 pode estar inscrito em qualquer célula não preenchida do bloco 7. Posições no bloco 7 para o candidato 7. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 7 pode estar inscrito em qualquer célula não preenchida do bloco 7. Anotados todos os candidatos do bloco 7, vamos continuar a anotação nos restantes blocos, iniciando por exemplo no bloco 1. Posições no bloco 1 para o candidato 1. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete,
ou seja, o número 1 não pode estar inscrito na linha do meio nem na coluna do meio do bloco 1. Posições no bloco 1 para o candidato 3. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 3 não pode estar inscrito na linha superior do bloco 1. Posições no bloco 1 para o candidato 5. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 5 não pode estar inscrito na coluna do meio do bloco 1. Posições no bloco 1 para o candidato 6. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 6 não pode estar inscrito na linha inferior nem na coluna da direita do bloco 1. Posições no bloco 1 para o candidato 7. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 7 não pode estar inscrito na linha superior do bloco 1. Posições no bloco 1 para o candidato 8. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 8 não pode estar inscrito na linha superior nem nas colunas da esquerda e da direita do bloco 1. Posições no bloco 1 para o candidato 9. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 9 não pode estar inscrito na coluna da esquerda do bloco 1. Vamos passar ao bloco seguinte. Posições no bloco 2 para o candidato 1. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 1 não pode estar inscrito na linha do meio do bloco 2. Posições no bloco 2 para o candidato 2. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 2 não pode estar inscrito na linha superior do bloco 2. Posições no bloco 2 para o candidato 3. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 3 não pode estar inscrito na linha superior do bloco 2. Posições no bloco 2 para o candidato 5. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 5 pode estar inscrito em qualquer célula não preenchida do bloco 2. Posições no bloco 2 para o candidato 8. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 8 não pode estar inscrito na linha superior nem na coluna do meio do bloco 2. Posições no bloco 2 para o candidato 9. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 9 pode estar inscrito em qualquer célula não preenchida do bloco 2. Vamos passar ao bloco seguinte. Posições no bloco 3 para o candidato 2. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 2 não pode estar inscrito na linha superior nem na coluna da direita do bloco 3. Posições no bloco 3 para o candidato 4. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 4 apenas pode estar inscrito na célula 2, 8, do bloco 3. Posições no bloco 3 para o candidato 5. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 5 pode estar inscrito em qualquer célula não preenchida do bloco 3. Posições no bloco 3 para o candidato 6. Os números não se devem repetir no mesmo bloco e linha ou coluna que o intersete, ou seja, o número 6 não pode estar inscrito na linha inferior nem na coluna da esquerda do bloco 3. Como podemos confirmar, as 4 células restantes do bloco 3 já estão preenchidas, pelo que não é possível atribuir o número 6 ao bloco, o que é impossível porque não cumpre a regra 3 do Sudoku. Isto significa que os números iniciais deste Sudoku não estão corretamente posicionados na grelha 9x9. No entanto, se fizermos uma alteração ao posicionamento dos números iniciais, deslocando o número 6 da célula 3, 4, do bloco 2, para a célula 4, 4, do bloco 5, e deslocando o número 9, da célula 9, 1, do bloco 7, para a célula 7, 1, do mesmo bloco, passamos a ter uma grelha de Sudoku resolúvel.
e cuja solução apresentamos aqui.